Olá, saboeiras e aspirantes a saboeiras. Eu sou a Sati, eu sou especialista em saboaria natural e eu ensino a criar sabonetes 100% naturais do zero. E hoje eu vou falar sobre o que você deve fazer quando alguma coisa dá errado na sua produção. Isso já aconteceu com você? Eu acho que se você está começando a criar sabonetes 100% naturais do zero, provavelmente alguma coisa já deu errado. O problema que chega para mim com maior frequência é: o meu sabão não endureceu. O problema mais frequente que eu ouço, tá? O sabão não endureceu, principalmente entre as pessoas que participam da Jornada da Saboaria Natural, que é o meu evento gratuito. E aí muita gente fala: nossa, minha massa não endureceu, o que eu faço? E muitas pessoas ficam desesperadas porque acham que vai ter que jogar fora aquela preciosa matéria-prima. Não tem que jogar nada fora, fiquem tranquilas. E a primeira coisa que eu peço para você fazer quando tem algum problema na sua produção é você respirar fundo e você não entrar em pânico. Não se desesperar, tá bom? Quando uma pessoa entra em desespero, a mente não funciona muito bem. O raciocínio não funciona muito bem. E aí acaba fazendo coisas que não deveria fazer ou não é muito lógica, tá? E já tive esse tipo de experiência com uma pessoa que achou que estava tudo perdido e ela simplesmente jogou a massa inteira no lixo. E aí, antes mesmo de falar comigo. E aí ela falou: não, agora já foi, já foi para o lixo, já não tem mais como recuperar. E isso é uma pena porque essa matéria-prima que a gente usa na saboaria natural é muito preciosa, né? Todo mundo sabe disso. Então, não é para jogar nada fora. Quase sempre vai ter uma solução. Quase sempre. Quase sempre a razão pela qual a massa não endurece é porque a soda que a pessoa usou não tem a pureza ou a concentração que eu indiquei nos cursos e nos eventos, que é entre 96% e 99%, tá? Então, existem várias sodas no mercado e muitas sodas que são vendidas por aí para uso doméstico, né, para desentupir a pia, essas coisas, tem uma concentração mais baixa, de 70%, tá? Aí, o que isso significa? Isso significa que é uma soda mais diluída. E aí é uma soda mais fraca, tá? Então não tem aquela força suficiente para saponificar a quantidade de óleos que está naquela fórmula, tá? Então se não saponifica, significa que parte daqueles óleos saponificou, mas sobrou uma grande quantidade de óleo não saponificado. E aí é essa parte que é mole, porque os óleos são líquidos, tá? E se você usa manteigas, óleos e gorduras sólidas, e você usa uma soda fraca, vamos supor que vai endurecer, né? Porque é uma manteiga ou é uma gordura, e se você mora num lugar mais ou menos frio, vai endurecer e você vai achar que saponificou, porque endureceu. Só que, na realidade, não. Porque se você usa uma soda fraca, aquela soda não teve a força suficiente para saponificar toda aquela manteiga, todas aquelas gorduras que estão naquela fórmula, tá? Então, você pode até ficar achando que saponificou, mas não. É simplesmente a manteiga que endureceu. O uso de soda fraca, ou seja, não ter a concentração de 96% a 99%, tá? E isso acontece, primeiro porque a pessoa não olhou no rótulo se a soda tem essa concentração que eu indiquei, ou são sodas que, por algum motivo, a empresa fala que é pura, fala que tem essa concentração, mas na realidade não tem. Isso é meio chato, porque isso já aconteceu também com algumas das minhas alunas, tá?
Então, tem que tomar cuidado com a solda que você vai usar, tá bom? Esse é o motivo pela qual provavelmente não endureceu. Agora, tem outros motivos? Tem. Você pode ter comprado e usado a solda certa, mas na hora de pesar, você errou. E isso é perfeitamente possível de acontecer, somos seres humanos, né? E a gente pode errar. Pode errar na hora de pesar, de olhar a medida ali na balança. E pode acontecer de a gente ver errado os números. Perfeitamente possível. Então, pesou errado e pesou a menos a soda do que está na sua fórmula. Aí também não vai endurecer, né? A sua massa não vai endurecer nesse caso, tá? Então, o que fazer nesses casos? Qual é a solução? Primeiramente, se depois de 3 dias não endureceu nada, ainda está em estado líquido até, ou meio líquido, aí realmente não adianta esperar que não vai endurecer. Você vai tirar aquela massa do molde e vai colocar na panela. Vai ser um pouco difícil você saber quanto de soda a mais você vai ter que colocar. Na verdade, você vai ter que adicionar lixívia, tá? Porque se está sobrando óleo, é porque falta soda, né? Então, você não vai saber exatamente quanto você vai precisar colocar, né? Em vez de você calcular quantas gramas você vai precisar, você pode fazer uma lixívia com uma certa concentração, tá? Mais ou menos, você pode fazer uma concentração de 30%. O que é concentração de 30%? 30% de soda e 70% de água. Você pode produzir essa lixívia e ir acrescentando aos poucos na sua massa. Aí você vai misturando e medindo o pH, tá? Você vai ficar medindo o pH. Chegando no pH de 8 a 10, você vai parar de ir acrescentando essa lixívia, tá? E aí você volta para o seu molde, essa massa, e aí você deixa endurecer. Outro problema que acontece com uma certa frequência é o contrário disso. A minha massa endureceu demais e ficou até mesmo craquelando, com aspecto, sabe, queijo parmesão? Com aspecto de queijo parmesão, bem duro mesmo, esfarelando até. Isso pode acontecer. Isso acontece quando você fez o contrário do problema. O contrário do problema anterior, que é colocar soda a mais. Por algum motivo você pesou errado e colocou soda a mais. Ou você fez o cálculo errado da soda na sua fórmula, né? E aí colocou mais soda do que você precisa para saponificar aqueles óleos, tá? E aí você vai fazer o contrário disso, né? Deixa curando, deixa uma semana curando, tira do molde, pode até cortar, só que segura com luvas, né? Porque esse bloco de sabão vai estar muito alcalino. Porque se você colocou soda a mais, sobrou soda, né? Então não pode pegar com as mãos. E aí você vai desenformar. Se quiser cortar em pedaços, é melhor. Você vai deixar curando uma semana e vai medir o pH. Vai estar mais alcalino do que pH 10. O que você vai fazer? Luvas e você vai ralar. Vai ralar e você vai colocar numa tigela e derreter isso no banho-maria. Se precisar, vai adicionando um pouco de água para você conseguir derreter melhor, porque senão não derrete. Mas bem pouquinho de água, tá? E aí, quando aquela massa ficar homogênea, você vai, com o fouet, você vai mexendo, até que a massa fique homogênea, tá? E aí, você vai adicionar óleo. Mais uma vez, vai ser difícil você saber quanto de óleo você precisa colocar, a não ser que você saiba exatamente quanto de soda você excedeu. Mas geralmente você não vai saber, né?
porque provavelmente você errou na hora de pesar. Aí você vai acrescentando óleo, porque a soda que sobrou vai poder reagir com os óleos que você está acrescentando a mais. Você vai fazer saponificar o óleo que você está adicionando com a soda excedente que ficou naquela massa. Deu para entender? E comenta aqui na área de comentários qual é o problema que você já teve na sua produção de sabonetes naturais do zero, que eu vou responder, tá bom? Então, um beijo e até o próximo vídeo. Obrigada. Tchau, tchau.